meu querido, o episódio de hoje pra gente dar uma respirada, puxar um ar, né? Alguns episódios são mais introspectivos, outros são mais animados. Hoje a gente vai falar sobre o Enem. Eu quero que você se torne mais especialista em Enem do que você já é, se você me acompanha. E por isso o título desse episódio é O Enem não é uma prova com questões. E aí, quando você olhou esse título, claro que ele tem um clickbaitzinho, pra você ficar curioso, pra ver o que eu vou falar. O Enem não é uma prova com questões, você vai olhar e vai dizer assim, claro que é. O Enem é uma prova com 180 questões. Pelo menos até a gravação desse episódio, ele tinha 180 questões, 45 de cada área do conhecimento. Não é. Eu vou provar pra você que o Enem não possui nenhuma questão. E isso é o principal diferencial do Enem em relação aos vestibulares que você faz. Porque os vestibulares que você faz têm questões. O Enem não tem questões. Professor, eu acho que o senhor tá maluco e eu acho que isso não faz sentido nenhum. Pois é, mas você não tem outra opção a não ser acompanhar o episódio para entender o porquê disso. Ha? Viu como funcionou? Me siga para mais dicas de marketing. Agora, aí vem a questão. O Enem tem situações problema e não questões. Se você procurar, né, nos documentos do Enem, ele nunca chama as questões de questões. Quando é na parte de TRI, teoria de resposta ao item, eles chamam as questões de itens. Você já deve ter visto alguma palestra de TRI, algum material sobre TRI, que ele diz, os itens são avaliados, não sei o quê, o valor do item. E você fica assim, cara, por que esses caras não chamam de questão, né? Chamam de itens. Então, porque não é uma questão. A parte estatística chama de item. E a parte pedagógica chama de situação-problema. O Enem é uma situação, cada questão que você chama de questão, mas não é questão, é uma situação que apresenta um problema e que precisa de uma solução. Quem é que fornece essa solução? O aluno. Então, o que você tem, na verdade, é uma situação que apresenta um problema e fornece uma solução. Nesse momento do episódio, já no inicinho, os ouvintes se dividiram em dois grupos. Tem aquele grupo que ouviu e ficou assim, curioso isso aí. No que será que isso afeta? E vai continuar ouvindo até o final. E tem os irritados. Quem são os irritados? O cara que vai ouvir vai dizer assim, tá louco ficar ouvindo episódio aqui, situação, problema e não questão, é tudo a mesma coisa. Você que acabou de pensar isso, sai daqui, cara. Sai daqui. O que você tá fazendo aqui? Não, porque eu quero ouvir o que o senhor tem pra falar. Sai daqui, velho. Tu tá irritado, sem paciência, tu não quer ouvir até o fim, vai ouvir só porque tem que ouvir. Sai daqui. Mas daí o senhor vai ter uma visualização a menos. E daí? Eu quero que fique quem quer ouvir o troço que eu tenho pra falar. Aí você não vai sair, não tem paciência pra ouvir, bota no vez 2 pra ouvir rapidinho, pula o episódio pra ouvir logo a solução. E é por isso que você não vai passar, cara. Como é que o senhor tem coragem de dizer que eu não vou passar? Não vai passar. Porque você não tem paciência pro troço. Você tá fazendo o troço pra se livrar. Então para de ouvir o episódio, cara. Eu vou de novo. Nossa, professor, o senhor nem sabe o que eu tô fazendo, tá me xingando. Situação, problema é diferente de questão, por quê? Porque uma questão de vestibular, se é um vestibular de verdadeiro ou falso, vai ter uma questão que você tem que avaliar se ela tá certa ou tá errada. Se é uma questão de somatório, vai ter várias proposições que você tem que analisar quais são certas e apresentar o somatório. Se é uma prova de certo ou errado, se é uma prova de múltipla escolha, parecida com a do Enem, mas é uma questão, você tem uma questão em que uma das respostas está correta e as outras 4 estão erradas. Mas o Enem não é assim. O Enem tem algumas respostas que estão certas, mas elas não devem ser marcadas. Se você teve alguma aula comigo na sua vida, você ouviu eu falar das alternativas verdadeiras, mas. V mas é uma alternativa que é verdadeira, mas não o quê? Você que é meu aluno. Não responde ao que está sendo perguntado. Em outras maneiras, quando eu te digo que o Enem tem respostas que são verdadeiras, mas não respondem ao que está sendo perguntado, eu tô te dizendo que elas têm respostas que são conceitualmente verdadeiras, mas não resolvem o problema da situação apresentada. Porque o Enem não tem questões, ele tem situações problema, em que o aluno deve marcar das 5 opções aquela que apresenta a melhor solução para o problema apresentado, e não a única alternativa correta. Eu desafio você, olha, quando você pega simulados de Enem na internet, você tem que tomar muito cuidado. Tem simulado de Enem que é bom e tem simulado de Enem que é porcaria. Por quê? Porque tem cursinho que pede pro professor fazer simulado, mas ele paga uma merreca pro professor.
Tem cursinho que pede pro professor fazer simulado e não paga o professor, hein? Atenção você que estuda em cursinho aí, denúncia! Tem cursinho que não paga. Tem cursinho que usa chantagem do cara. Ó, quem dá aula aqui tem que fazer simulado. Se você não quiser, vai ter outro que queira. É, você tá dando dinheiro pra cursinho que é sacana. Então o cara nem tá sendo pago pra aquilo. Aí você vai fazer o simulado de Enem do seu cursinho e vem a pergunta: assinale a alternativa incorreta. Você nunca vai encontrar no Enem assinale a alternativa incorreta, cara. Não existe isso. Você nunca vai encontrar a frase assinale a alternativa correta. Se tiver uma pergunta de simulado de Enem com assinale a alternativa correta ou assinale a incorreta, o professor que elaborou não sabe do que eu tô te falando. Ele não sabe elaborar questões de Enem. Procure em qualquer prova do Enem, assinale a correta, assinale a incorreta. Não tem? Claro que não tem, porque o Enem não é uma prova que pede a correta ou a incorreta. O Enem pede dessas soluções, dessas situações apresentadas. Situação, problema. 5 possíveis soluções, qual é a melhor solução das que estão apresentadas aqui? Porque às vezes tem umas questões do Enem também, ó, não é questões? É situação, problema. Às vezes tem umas situações, problema do Enem, que a melhor solução não tá nas alternativas. É uma que você pensou aqui, ó, melhor solução seria tal. Mas não tem nas opções. Então é a melhor solução dentre as 5 apresentadas. É essa que você tem que marcar. Por isso que é frequente no Enem você ter uma questão que vem o enunciado, vê se não é isso que você tem. Vem o enunciado e ele tá incompleto, ele é uma frase incompleta. Não tem nenhuma pontuação no final. Não tem nenhum sinal de 2 pontos. É só a frase. O autor esclarece que... E as 5 alternativas são complementos daquela frase. Porque é isso que ele quer. O enunciado tem a situação problema, você tem que complementar com a melhor solução. Nossa, professor, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, eu tô aprendendo isso num podcast. O meu cursinho não me ensinou isso. Se tem cursinho que não sabe isso, como é que ele vai te ensinar? Manda eles ouvirem o podcast. Pô, o que eu vou fazer? Encontre a situação. Procure em qualquer documento do INEP. São situações, problema que precisam de uma solução. E isso serve para todas as áreas. Para linguagens, para humanas, para natureza, para matemática. Por isso que você não pode ir com você já pode. É por isso que a gente fala que no Enem o conteúdo não é a coisa mais importante. Só que daí a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Você fala que o Enem no conteúdo não é o que é mais importante, e aí já tem uns caras que distorcem. Ah, o professor Lauro tá falando que não precisa de conteúdo para passar no Enem. Eu já passei por isso. Acho que eu já contei essa história aqui. Teve cursinho que eu trabalhava, né? Aí depois eu saio de todos os cursinhos que eu trabalho, não sabem por quê, né? Porra, cursinho que eu trabalhava aqui. Professores acusavam. Professores colegas meus que deveriam me apoiar. O professor Lauro tá dizendo pros alunos que não precisa estudar. Puta merda. Por que eu, como professor, diria isso? Aí tá dizendo pros alunos que conteúdo não importa, que tem que saber. Não, cara, é que os alunos estão estudando o conteúdo e tá todo mundo dando só conteúdo. Eu tenho que representar a oposição, eu tenho que mostrar o outro lado. Então eu preciso exagerar o outro lado pra equilibrar a balança, né? Senão os caras ficam ali, tudo só memorizando conteúdo, aí não funciona. Mas tá, tudo bem. Tem uma situação, um problema que tem que apresentar uma solução. Tem gente que resolve questão do Enem com uma solução que não encontrou nos livros, que sabe da vida real. Eu mostro isso no meu curso, que é a chave mestra, né? Os alunos ficam indignados. Teve uma questão que eu resolvi, uma questão famosa do Enem, que o cara... tu tem que medir o volume de uma caneca. Uma caneca como essa. Tem que medir o volume da caneca. Só que a caneca não tem esse formato. Essa caneca aqui é um cilindro, né? Tirando a alcinha dela, ela é um cilindro. Então, se você tiver o raio da base aqui, a área da base é πr ao quadrado, e você souber a altura dessa caneca, você calcula o volume, né? Só que era uma caneca diferente, era uma caneca meio envesada, assim. A caneca era um tronco de cone, pra você que estudou matemática. Puta merda. Tronco de cone. Aí tu vai na aula de matemática, tem uma fórmula de como calcular o volume do tronco do cone. Mas, meu Deus do céu, imagina eu perder o meu tempo calculando. Ah, tá louco, eu tenho muito mais o que fazer, tá brincando. Quase na hora do almoço, tô louco de fome. Fica com o tronco de cone. Aí você pega a caneca, tem uma alternativa que diz, e pergunta quantos ml tem a caneca, né? E tem uma alternativa que diz que ela tem 3.000 ml. Que, salvo se você nunca estudou na vida, são 3 litros.
Daí eu pergunto pra você com base na experiência que você tem na vida, assim. Você já viu uma caneca de café de 3 litros? Pra pensar. Essa aqui, que você tá vendo, ó, o tamanho dela, tem 500 ml. Uma caneca de 3 litros, seu animal, é 6 vezes maior que essa. Como, como é que uma caneca vai ter 3 litros, cara? Puta merda, como é que vai ter 3 litros? E aí tem gente que marca a alternativa. Marca. 3 litros a caneca. Tinha 2 alternativas que você eliminava. Uma dizia que tinha 2 litros e pouco e a outra quase 3 litros. Você corta fora. Professor, o senhor não pode fazer isso, porque vai que o professor de matemática que elaborou a questão colocou que a resposta é essa. O senhor tem que calcular e ver os números. Não é o vestibular, é um Enem. O Enem tem que apresentar uma situação, um problema do mundo real, e essa situação, um problema tem que ter uma solução. Eu não posso criar uma questão do Enem em que a caneca tem 3 litros. Porque isso não é uma situação, um problema. Meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Claro que tu não tinha parado. Tu até agora chamava as questões de questão. Ah, não me vem com esse negócio de chamar de questão, porque o senhor também chama de questão. Tá bom, me pegou. Eu chamo de questão também. Mas é que esse episódio é pra você entender que a questão não é questão. Teve uma vez num cursinho que eu trabalhava, eu vou lembrando agora, caiu uma questão de matemática também, que era pra você fazer escala e calcular uma maquete da Torre Eiffel com a Torre Eiffel de verdade. Só que em vez dele dar a altura da Torre Eiffel e te perguntar a altura da maquete em escala, ele fazia o contrário. Ele dava a altura da maquete e te pedia, naquela escala, a altura da Torre Eiffel de verdade. E aí os alunos calcularam e tal. Tinha alguma sacanagem que o professor fez na elaboração do simulado que muita gente se perdeu. Tinha uma alternativa que dizia que a altura da Torre Eiffel real era 30 centímetros. Eu pergunto pra você, como é que a Torre Eiffel vai ter 30 centímetros, cara? É claro que não é essa. Tinha uma alternativa que dizia que a Torre Eiffel, a altura real dela, era 3 metros. Cara, quanto de altura você tem? 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2 metros? Imagina você ir até Paris, o seu sonho é tirar uma foto na Torre Eiffel, você chega lá, você descobre que a torre tem 3 metros. Você foi até lá pra ver uma torrezinha um pouquinho mais alta que tu. É claro que não. Tinha uma alternativa, não tem como não rir, que dizia que a Torre Eiffel tem 3 quilômetros. 3 quilômetros. O Vitão tá mal aqui atrás da câmera. Como é que a Torre Eiffel vai ter 3 quilômetros, seu animal? Como é que tem 3 quilômetros? E os caras marcaram, porque no cálculo deu isso. Ah, professor, mas vai que seja isso. Tu já viu alguma questão do Enem dizer assim, ó? Uma maquete foi feita com base em uma torre inventada, não sei, e a torre não existe de verdade. Calcule qual seria a altura dessa torre para que a maquete esteja correta. Não tem, porque tem que ser uma situação, um problema do mundo real. Só que tu, pateta, fica lá ignorando e tentando calcular, porque tu não pensa nisso. Aí me manda depois, professor Lauro, como é que o senhor consegue ir tão bem no Enem sem estudar? Porque eu não fico só memorizando o conteúdo, eu uso situações do mundo real na prova. Tem uma questão do Enem 2022 agora. Acho que é do 2022, tá? Essa não fui eu que acertei. Eu gravo no meu curso, mas quem acertou foi um professor amigo meu. Não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou, senão eu falava. Eu terminei de fazer a prova, ele é um professor que faz a prova também. E era uma questão de física sobre a resistência do chuveiro. Você tinha que calcular lá, se baseado na resistência do chuveiro, aquele chuveiro era um chuveiro de 30 amperes, 40 amperes, 50 e tal, pra resistência e tal. E eu lembro que eu fiz a questão, tinha que calcular, e eu digo, cara, não sei aqui o que eu vou fazer e tal. E eu conversando com ele depois da prova, ele disse, bah, a única que eu tenho certeza que eu acertei é a do chuveiro. Eu digo, bah, do chuveiro, cara, do chuveiro, não fazia ideia de como calcular ele, eu também não. Mas quando tu vai comprar um chuveiro na loja, ou é de tanto ou é de tanto. Não tinha a opção A, eu marquei a que tinha. Eu digo, eu não acredito que tu acertou a questão por causa disso. E acertou. Era esse o gabarito. Ele, sim, cara, mas tu nunca comprou resistência de chuveiro? Eu digo, eu não. Como que tu não comprou resistência de chuveiro, Lauro? Como resistência de chuveiro só pode ser 30 amperes, não sei o quê. E só tinha essa opção, cara, não podia ser outra. Eu digo, cara, quando eu contar pros alunos que tu acertou a questão, porque tu já comprou resistência de chuveiro e tu sabia qual era, eles vão enlouquecer.
Professor, mas isso aí é injusto e tal, não sei o quê. O cara não fez o cálculo que tinha que fazer lá. Como o cálculo que tinha que fazer? Sim, o cara tem que acertar a questão porque ele sabe física. Não é questão, uma situação, problema. Deram uma situação, problema pra ele em que a solução era saber o valor do treco do chuveiro lá. Ele sabia, marcou e ponto, acabou. Ah, professor, mas eu não penso desse jeito. Será que não é isso que tá te faltando pra dar aquela turbinadinha a mais que falta? E tu entender que o Enem é diferente dos vestibulares? Agora doeu, né? Doeu. Será que não tá faltando tu encarar isso? Claro que no meu curso Chave Mestra não é só isso que eu faço, né? Não vai pensar que eu resolvo todas as questões do Enem com isso, não. Se eu pudesse, num episódio, resumir o segredo da Chave Mestra, ele não seria um curso, seria um episódio de podcast. Ele é um curso porque as coisas que tem ali, quando você descobre, são de explodir a cabeça. E precisa de muita aula pra descobrir isso, né? Mas essa é uma delas. Enxergar as questões do Enem de uma maneira como se elas fossem situações do mundo real e que eu preciso apresentar uma solução. E é claro que eu tô fazendo isso pra você ter uma alternativa quando você não sabe aquilo por meio do estudo. Cara, não sei, não me lembro disso aqui. Geralmente, quando o aluno não lembra e não sabe resolver, ele se pune, né? Faz uma autopunição. Aí ele diz assim, bah, não sei isso aqui, vou ter que estudar mais ano que vem. Não, já que você tá ali, diante da questão, vamos tentar resolver. Cara, como é que eu posso tentar isso aqui, ó? Tal, e vou fazer. Nossa, professor, acho legal isso que tu falou, mas eu preciso treinar mais. É o que eu faço no meu trabalho, cara. Treinar mais e apresentar pros alunos. E eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que acertam questão por causa disso. Inúmeros. Isso acontece em todas as áreas. Linguagens, acontece em humanas. Humanas, ele vai lá e pergunta pra você qual foi a consequência tal da guerra tal pro país tal. Qual foi a consequência de uma guerra para aquele país? Cara, se teve uma guerra naquele país, tu acha que o Enem vai trazer as consequências positivas que uma guerra teve para um país? Tu acha que o Enem vai defender que a guerra foi boa para ele? Pensa um pouquinho. O Enem é uma prova pedagógica, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele vai fazer uma questão dizendo pro aluno que a guerra tem consequências positivas. Pode até ser que, dependendo da guerra, teve um país que se beneficiou, mas ele não vai. Ele vai trazer as consequências negativas da guerra. Então, quando eu vejo uma questão perguntando as consequências da guerra para aquele país, tudo que é positivo eu já corto fora. Claro, porque é uma solução para aquela situação, um problema. A consequência foi algo negativo. Aí eu penso, eu não sei especificamente aquela guerra, o que ocasionou aquele país, porque eu não tô tendo aula de história. Você deveria saber. Se você não sabe na hora, o que você faz? Quais são as possíveis consequências de uma guerra que pode ter sido o caso desse aqui? Eu vou tentar resolver por esse lado, tentar resolver apresentando uma possível solução para aquele problema. Mesma coisa vai acontecer na prova de linguagens. Mesma coisa vai acontecer na prova de linguagens. Quando você tiver uma questão falando sobre as diferentes formas que as pessoas se comunicam, as variações linguísticas, aí vai ter um texto falando do sotaque de alguém. Ah, porque a pessoa tem aquele sotaque e tal. O que a questão pode pedir sobre o sotaque de alguém? Ela vai falar de alguma maneira que, usar uma variação regional em qualquer contexto é sempre errado. É claro que não é essa a alternativa. Isso não vai ser uma solução para um problema apresentado. Não, professor, o senhor não pode dizer isso, o senhor tem que ler o texto para se certificar que o autor daquele texto não tá falando aquilo. Não é vestibular, é Enem, caramba, você não entendeu a diferença dos dois? Ai, professor, eu cheguei nesse episódio aqui, eu nunca vi a diferença dos dois, porque o meu cursinho me prepara tanto para Enem quanto para vestibulares. Com a mesma aula? É. Desculpa, mas não dá. Não dá. Numa mesma aula, você pode dar um conteúdo que cai em comum tanto no Enem quanto em vestibulares. Mas a mesma aula servir não dá. São aulas diferentes. Mas aqui... Não dá, mano. São aulas diferentes, não tem o que você fazer. Enem é Enem, vestibular é vestibular. São propostas diferentes. Vestibular tem questões que testam se o aluno estudou. O Enem tem situações, problema, que testam a capacidade do aluno de analisar aquele problema e apresentar uma solução viável. São coisas diferentes, cara. Se você não enxerga isso, eu não posso te fazer nada. Você vai aprender na marra.
tomando pau do Enem. Por que tem tanto cara que gosta do Enem e odeia vestibular e tanto cara que gosta de vestibular e odeia Enem? Por causa disso? Por que tem tanta gente no Twitter que já nem me acompanha mais porque eu falo só de Enem e desistiu, que é vestibular porque odeia o Enem, porque são coisas diferentes? Quando um aluno vem e adoram fazer essa pergunta, Lauro, o seu curso serve também para vestibulares? O que a pessoa quer quando ela faz essa pergunta? Ela vai investir num curso pro Enem, então como ela tá investindo a grana dela, é que ela quer que essa grana seja mais bem investida e que sirva pra tudo também. Eu vou te falar do fundo do coração. Um curso que serve pra tudo não serve pra nada. De novo, um curso que serve pra tudo não serve pra nada. Vem comigo que eu vou te preparar pro Enem, pra todos os vestibulares, te preparo também pra concurso militar, preparo pra concurso público. Se você for fazer até o SAT nos Estados Unidos, você vai estar bem preparado. Não te prepara pra nada, mano. Pelo amor de Deus, né? O que eu falo quando me perguntam? Os meus cursos são pro Enem. O nome da empresa é Interpreta Enem. É verdade que tem gente que faz a chave mestra e consegue utilizar as estratégias em outras provas? Sim, porque os vestibulares atualmente estão tentando se adaptar a um novo modelo e fazendo algumas questões no estilo Enem. Mas a chave mestra é pro Enem. No projeto Laurus, existem dicas ali que vão te ajudar para qualquer prova? Claro, tu vai aprender a estudar melhor para qualquer vestibular. Tem aluno que assina o projeto Laurus para concurso. Tem aluno que já tá na faculdade, passou com o projeto Laurus ano passado e esse ano assinou de novo para usar as minhas dicas pro seu estudo na faculdade. Você pode usar para outras coisas, mas ele foi feito pro Enem. Porque ele tem que te preparar para aquela prova. Então tem dicas que estão ali que são exclusivas daquela prova. Não todas, mas tem. Essa é a sacada, cara. Talvez a sua forma de enxergar o processo seja isso. Vou fazer um aulão de revisão pro Enem. Ah, não, eu vou fazer o mesmo aulão de revisão aqui que serve tanto pro Enem quanto pra FUVEST. Tanto pro Enem quanto pra UFSC. Tanto pro Enem quanto pra UES. Não, cara, não tem como. Não dá, mano. Não dá, é pra você tentar unir ali o inútil ao desagradável. Não tem como. O Enem não tem questões, o Enem tem situações, problema. Começa a olhar pras questões com esse olhar. Talvez seja esse o insight que te falta. Lauro, todas as questões? Não. Tem umas questões conteudista, chata lá, que não importa o que você faça, não tem o que fazer. Mas repara, como o Enem nunca traz assim, ó. Um casal... tem o homem tem o gene azão, a mulher azinho, qual é a porcentagem de chance do filho ser azão. Nunca é direto assim, ele começa. Um casal foi fazer um exame de sangue e percebeu que dentro desse exame os genes do pai e da mãe não seriam compatíveis, babá. Daí ele te apresenta toda a situação e diz assim, qual é o problema que pode ter ocorrido no exame para que o resultado dado seja impossível, entende? Tem toda a contextualização do troço. O Enem não te dá um tronco de cone e pergunta qual é o volume. Ele diz que é uma caneca. E o fato de ser uma caneca já faz com que você elimine algumas opções. Essa é a sacada que talvez falte pra muita gente. Então esse episódio foi sobre isso. Pra você, a partir de agora, não é que você precisa mudar o jeito que você fala, tá? Ah, não vou falar mais em questão. Não. Eu vou falar questões. Eu vou falar como acertar mais questões. Eu vou dizer nos stories questões. Não é a terminologia o problema. É o pensamento. Quando eu for encarar uma questão de Enem, eu não posso encarar ele como uma questão. Eu tenho que encarar como uma situação, um problema, que apresenta um resultado. Fechado? Te vejo na próxima!